Desde pequeno, sempre admirei figuras que conseguiram se destacar no meio de tantas adversidades, e um dos maiores exemplos disso, para mim, é o Silvio Santos. A trajetória desse homem é digna de muitos estudos, e uma pergunta que sempre me veio à mente é: será que Silvio Santos seria um estoico? Vamos começar com a sua infância. Silvio, nascido como Cenoura Bravanel, veio de uma família humilde, de imigrantes judeus. Desde cedo ele aprendeu o valor do trabalho duro. Como garoto, ele vendia capinhas para títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Imagine só, um menino enfrentando as dificuldades da vida urbana com uma perseverança impressionante. Já naquela época, Silvio demonstrava a virtude estoica da resiliência, a capacidade de enfrentar as adversidades com coragem e sem se deixar abater. Ao longo dos anos, ele foi se reinventando, de camelô a radialista, de empresário a dono de um dos maiores impérios de comunicação do Brasil. Em cada fase da sua vida, Silvio pareceu seguir uma máxima estoica: a ideia de que devemos focar no que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Ele não se deixou abalar pelos obstáculos, mas sim usou cada um deles como um trampolim para o sucesso. Um exemplo disso é o caso do baú da felicidade. O baú quase quebrou, mas Silvio, com uma visão empreendedora, transformou o negócio e o fez prosperar. Em momentos como esse, ele demonstrou o desapego típico dos estoicos, a capacidade de ver além do imediato e buscar soluções sem se apegar ao resultado. Outra característica estoica em Silvio Santos é sua postura diante das críticas e do julgamento alheio. Ao longo de sua carreira, ele sempre foi alvo de comentários, tanto positivos quanto negativos. No entanto, Silvio parece ter uma habilidade quase sobre-humana de não se deixar afetar por isso. Para ele, o que importa é seguir o seu próprio caminho, focar no trabalho e servir o seu público da melhor forma possível. Não é exatamente isso que os estoicos pregavam? A ideia de que a opinião dos outros não deve nos definir, e sim nossa conduta e nossas escolhas. Mas o que mais me impressiona em Silvio Santos é sua simplicidade. Apesar de todo o sucesso e riqueza acumulada, ele nunca perdeu o toque com suas raízes. É notável como ele mantém a humildade e o humor diante das câmeras, conversando com as pessoas como se fossem amigos de longa data. Silvio nunca deixou o poder subir a cabeça. Ele parece entender, intuitivamente, que tudo é passageiro, um ensinamento central do estoicismo. Então seria Silvio Santos um estoico? Ele talvez nunca tenha estudado as obras de Epicteto, Sêneca ou Marco Aurélio, mas suas ações e atitudes ao longo da vida ressoam profundamente com os princípios dessa filosofia. Silvio nos ensina que com foco, resiliência e uma boa dose de serenidade, podemos enfrentar as adversidades da vida sem perder a alegria e a simplicidade. Assim, sempre que assisto a uma reprise do programa Silvio Santos, não vejo apenas um apresentador, mas alguém que, talvez sem saber, encarna muitos dos valores que os estoicos pregaram há séculos. E você? Já parou para pensar que talvez a chave para o sucesso e a felicidade, como nos ensina Silvio, esteja em viver de acordo com essas virtudes? Afinal, como diria o próprio Silvio, quem quer dinheiro, mas mais importante, quem quer viver uma vida plena e serena? Ao refletir mais profundamente sobre a vida de Silvio Santos e a conexão dela com o estoicismo, é impossível não admirar como ele personifica os ensinamentos dessa filosofia em sua jornada. O estoicismo, em sua essência, nos convida a sermos resilientes, a aceitarmos o destino com serenidade e a mantermos o foco naquilo que podemos controlar. Silvio, com sua história de vida, nos oferece um exemplo prático de como esses princípios podem ser aplicados no dia a dia, mesmo em um cenário tão complexo como o do entretenimento e dos negócios. Uma das características mais marcantes de Silvio Santos é sua resiliência. Desde os tempos em que era apenas um camelô nas ruas do Rio, ele enfrentou inúmeros desafios. Em vez de se lamentar ou se deixar abater, Silvio sempre encontrou uma maneira de se reinventar e seguir em frente. Ele soube transformar as dificuldades em oportunidades, algo que os estoicos valorizam profundamente. O conceito estoico de amor fati, o amor ao destino, reflete-se na maneira como Silvio aceitou cada reviravolta em sua vida. Ele não apenas lidou com as dificuldades, mas as abraçou como parte de sua jornada. Seja nos momentos em que enfrentou crises financeiras, seja quando precisou tomar decisões difíceis em sua carreira, Silvio demonstrou uma capacidade notável de aceitar as circunstâncias e seguir adiante com otimismo e determinação.
Outro aspecto que conecta Silvio Santos ao estoicismo é seu desapego em relação ao material e ao superficial. Embora seja um dos homens mais ricos do Brasil, Silvio nunca se deixou seduzir pelo luxo ou pelo poder. Ele sempre manteve uma postura simples, voltada para o essencial. Para ele, o mais importante era o trabalho, a família e a alegria de entreter milhões de brasileiros. Esse desapego é um dos pilares do estoicismo. Os estoicos acreditavam que a verdadeira riqueza está na nossa capacidade de viver de acordo com a virtude, e não na acumulação de bens materiais. Silvio Santos, ao manter sua simplicidade e ao priorizar aquilo que realmente importa, demonstra que compreende essa verdade profunda, mesmo que de forma intuitiva. A humildade de Silvio Santos é outro traço que o aproxima dos grandes sábios estoicos. Mesmo com toda a sua fama e sucesso, ele sempre se mostrou uma pessoa acessível, capaz de rir de si mesmo e de aceitar as imperfeições da vida. Em uma indústria onde o ego muitas vezes prevalece, Silvio sempre foi um exemplo de como é possível ser grande sem perder a simplicidade. No estoicismo, a humildade é vista como uma virtude essencial. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofo estoico, escrevia em suas meditações sobre a importância de lembrar a própria mortalidade e de manter os pés no chão, mesmo diante do poder absoluto. Silvio, em sua trajetória, parece ter aprendido a mesma lição. Não importa o quão alto você chegue, é fundamental manter-se conectado à realidade e às suas raízes. Além disso, Silvio Santos sempre demonstrou uma alegria de viver que é rara de se ver. Sua capacidade de encontrar humor em qualquer situação, de transformar dificuldades em piadas, é uma qualidade que reflete uma compreensão profunda da vida. Os estoicos ensinavam que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, podemos controlar como reagimos a isso. E Silvio, com seu sorriso inabalável, mostra que escolheu reagir com leveza e otimismo. Essa abordagem positiva é algo que todos podemos aprender com ele. Na filosofia estoica, existe o conceito de apatheia, que não significa apatia no sentido comum, mas sim a serenidade diante das emoções perturbadoras. Silvio, com sua postura tranquila e otimista, parece ter alcançado essa serenidade, conseguindo manter a calma e a alegria, mesmo nas situações mais desafiadoras. Por fim, talvez o maior legado de Silvio Santos seja sua dedicação ao trabalho e à virtude. Em uma cultura onde o sucesso é muitas vezes medido pelo dinheiro ou pela fama, Silvio nos lembra que o verdadeiro sucesso é viver uma vida de integridade, focada em valores sólidos. Sua ética de trabalho, seu respeito pelo público e sua constante busca por melhorar são reflexos de uma vida vivida de acordo com a virtude, o que os estoicos consideram o maior bem que podemos alcançar. Para os estoicos, a virtude é a chave para uma vida plena. E Silvio Santos, ao longo de sua carreira, mostrou que é possível alcançar o sucesso sem comprometer os princípios éticos. Sua vida é um exemplo de como a busca pela excelência, aliada à integridade, pode nos levar a realizar grandes feitos, sem perder de vista o que realmente importa. Ao final dessa reflexão, podemos ver que, mesmo sem ser formalmente um seguidor do estoicismo, Silvio Santos viveu muitos dos princípios dessa filosofia em sua vida. Sua resiliência, humildade, alegria e foco na virtude são qualidades que todos podemos admirar e buscar em nossas próprias vidas. Assim, ao assistir a Silvio Santos na TV ou ao lembrar de sua trajetória, é interessante pensar que estamos vendo talvez um dos maiores exemplos modernos de um estoico em ação. E quem sabe, ao seguirmos seu exemplo, podemos aprender a enfrentar nossas próprias adversidades com a mesma coragem, leveza e sabedoria que ele demonstrou ao longo de sua extraordinária carreira. Afinal, como nos ensina o estoicismo, o verdadeiro poder não está em controlar o que nos acontece, mas em como escolhemos reagir a isso. E Silvio Santos, sem dúvida, escolheu reagir da melhor maneira possível. Obrigado por assistir. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. E se quiser se aprofundar na arte do estoicismo, temos nosso livro, que está no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo.